Hoje vamos falar sobre a questão do livre-arbítrio. Você é livre para ser livre? Começando com o caso de Dorothy Burns. Dorothy era uma motorista que acabou atropelando um grupo de pessoas em Nova York. Isso acabou resultando na morte de 2 crianças. E logo após o acidente, a Dorothy foi encontrada em um estado de convulsão, sendo diagnosticada com epilepsia, uma condição estigmatizada ao longo da história, com tratamentos bizarros e discriminação. O filósofo Plínio dizia que isso se adquiria quando comia a carne de cabras epilépticas. Já o filósofo Cláudio Galeto dizia que a epilepsia era uma forma do corpo se livrar do catarro nos pulmões. Até recentemente, as pessoas com epilepsia eram proibidas de se casar, eram castradas e até esterilizadas compulsoriamente. No entanto, nos últimos 100 anos, aconteceu um avanço no tratamento da doença e na mudança da percepção da responsabilidade. Um estudo de neurociência demonstra que o cérebro toma decisões antes mesmo de termos consciência delas, levantando dúvidas sobre a existência do livre-arbítrio. O debate sobre o livre-arbítrio envolve aspectos da neurociência, teoria do caos e a física quântica. E acaba ocorrendo um experimento que mostrou que as áreas do cérebro são ativadas antes de tomarmos decisões conscientes, questionando se realmente temos controle sobre as nossas ações. No livro Uma Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio, aborda a vida sem livre-arbítrio de maneira desafiadora e pretensiosa, questionando a ideia de responsabilidade e escolha. Por mais intrigante que seja a ideia de que nosso cérebro decide antes mesmo da gente saber que ele decidiu, para Sapolsky nada disso importa. Para ele, quando pensamos sobre o livre-arbítrio, esse estudo é considerado inútil. Então, já que o estudo de Libet é considerado inútil, por que ainda se fala dele? O experimento do Libet é visto como o mais importante estudo feito para comprovar se temos ou não livre-arbítrio do ponto de vista da neurobiologia. Para Sapolsky, não importa que um monte de neurônios terem acendido antes ou depois de você ter consciência que eles acenderam, sendo que o que realmente importa é de onde o impulso para agir surgiu. O que fez os neurônios se acenderem? Para entendermos isso, precisamos voltar para o provável início do universo, o Big Bang. Você já sabe a história, né? O universo estava todo concentrado em um ponto, até que do nada ele começou a se expandir. A partir desse acontecimento, outros acontecimentos foram se desenrolando. Estrelas se formaram, planetas, e a vida se surgiu, foi evoluindo e por conta de todos esses acontecimentos, eu estou aqui hoje e você está daí, vendo esse vídeo super interessante. Resumindo, o universo é determinado. Uma coisa só acontece porque outra coisa lá atrás aconteceu. Essa outra coisa acontece porque alguma outra coisa desencadeou esse acontecimento, e assim sucessivamente. Isso vale para o funcionamento dos neurônios da pesquisa do botãozinho de Lipé. Agora, para você entender melhor toda essa loucura, o filósofo Oswaldo Pessoa Júnior, que nos últimos 15 anos se dedicou à filosofia da mente e da neurociência, começa com as suas visões dualistas. São aquelas que consideram que existe uma alma, que depois da morte do corpo, continua existindo, tendo a ideia que a alma sobrevive à morte. Esse entendimento de mundo é mais característico da maioria das religiões, e é nisso que a maior parte das pessoas acredita ser verdade. Então, se nossa alma tem uma vontade, é provável que nosso corpo siga a vontade, e a consciência também é afetada pelos processos corporais, como bater o dedinho do pé na porta da mesa. A minha consciência também vai sentir a dor. Para quem tem a visão dualista, há uma espécie de comunicação do corpo com a alma, o que faz com que a nossa alma tenha escolhas e liberdade, o que proporciona o livre-arbítrio, a escolha do nosso próprio destino. Por fim, esse pensamento torna o ser humano poderoso, capaz de tomar decisões independentes do mundo físico, alterando o rumo dos processos físicos. A segunda visão, compatibilista, partimos de um ponto de vista materialista, como neurologistas ao tocar em partes do cérebro de alguém, podendo evocar memórias ou vozes de infância, coisas do tipo, sugerindo que a consciência acontece no nosso cérebro, como forma de manipulação. O nosso cérebro é composto por costumes de nossos ancestrais.
Porém, o cérebro pode sim trazer variações coletivas, mas também variações individuais. Cada humano é único e tem o cérebro único. Um humano tem cerca de 20.000 genes que são ativos no cérebro, podendo se expressar ou somente esperar a próxima geração. E muitas vezes o que faz um gene se expressar ou não tem relação com o ambiente ou a cultura. E esse estudo se chama epigenética. A genética comportamental desmente a existência de livre-arbítrio. Todos os seus comportamentos surgem de genes que você não escolheu e se interagem com uma infância que você também não escolheu. O papel da infância invalida o livre-arbítrio? Não. Muitas pessoas possuem uma vida adulta diferente do que seria esperado diante da infância que eles tiveram. A região córtex frontal no corpo humano é responsável pelos nossos impulsos e decisões. E em um adolescente, essa região ainda não está madura. Isso explica muita coisa. Explica tudo relacionado à adolescência, especialmente somando o tsunami de hormônios que inundam o cérebro nessa fase. O córtex frontal demora a amadurecer 1 década a mais que nos primatas mais próximos, pois ele vai sendo moldado conforme nossas experiências, reforçando novamente a importância do ambiente que a gente cresce. E como fazer com que a nossa mente não se reduza ao corpo físico? Essa é uma fala do professor Oswaldo. Devido às complexidades do nosso cérebro e corpo, propicia a emergência de novas propriedades, a emergência da mente, por exemplo. A mente seria algo novo na natureza, que surge a partir dos processos físico-químicos, mas por causa dessa emergência, gera-se isso que chamamos de mente e que não pode ser reduzida meramente ao mundo físico. Essa fala tangencia 2 linhas de pensamento bem fascinantes. A primeira tem a ver com sistemas emergentes, coisas surpreendentes que ocorrem na natureza, como o formigueiro. Formigas que não possuem uma inteligência superior conseguem construir cidades subterrâneas com milhares de túneis interligados. Resumindo, por mais que esse sistema seja complexo e que às vezes olhando para o todo não conseguimos entender, olhando as partes é possível a compreensão. A gente não consegue entender como as formigas constroem as cidades, assim como não entendemos como nossa mente funciona, mas conseguimos entender como uma formiga funciona. Assim como entendemos que um único gene pode aumentar as chances de um cérebro se tornar esquizofrênico. A segunda linha de pensamento dos compatibilistas. Essa linha se relaciona diretamente com a teoria do caos. O povo que defende o livre-arbítrio usa da teoria do caos, pois em alguns sistemas complexos, as mudanças, por menores que elas sejam, sempre são imprevisíveis, mas ainda assim seguem o determinismo da física. Não dá para saber se o universo é determinista ou não. A física quântica não é capaz de prever tudo, ela prevê apenas a probabilidade das coisas acontecerem. Então isso vai depender de cada interpretação, é uma questão filosófica. O físico americano Richard Feynman usa uma frase: se você acha que entendeu a mecânica quântica, você não entendeu a mecânica quântica. Pela física quântica, temos um ponto de vista que nos diz que o universo não é determinista. Já a mecânica clássica sugere que o universo seja sim determinista. Conclui-se então que não dá para saber se o universo é determinista ou não. Muitas pessoas nascem, vivem e morrem, acreditando que as escolhas que elas fizeram em vida vão lhe proporcionar recompensas ou punições depois da morte. Até onde a ciência moderna sabe, nós não fazemos escolha alguma. Na verdade, a gente só age em resposta a um monte de estímulos. A terceira visão do livre-arbítrio nos diz que a gente não pode ser diferente do que a gente é, pois a gente não pode escolher pensar diferente. Isso vale para muitos casos, inclusive aos apoiadores de pedofilia e racismo. Existem estudos psicológicos que falam que os humanos que acreditam no livre-arbítrio costumam agir de maneira mais ética. Alguns pesquisadores fizeram uma série de eletrocefalogramas nas pessoas antes e depois de terem contato com a ideia do livre-arbítrio. E eles concluíram que as pessoas começaram a se esforçar menos depois de terem esse contato. Algumas outras pesquisas realizadas pela Universidade de Minnesota mostram que as pessoas que não acreditam no livre-arbítrio costumam ser antissociais, menos propensas a ajudar o próximo e mais agressivas. Sapolsky comparou os céticos do livre-arbítrio com ateus. E a sua conclusão foi que os ateus tendem a ser menos honestos e confiáveis. Já as pessoas religiosas são mais preocupadas do que os ateus
em relação a manter a sua reputação da moral. Acreditar ou não no livre-arbítrio pode causar mudanças extremas na nossa sociedade. Muitas coisas perderiam sentido, por exemplo, punir uma pessoa pelos seus crimes cometidos. A culpabilidade precisa de pelo menos 3 elementos para saber se a pessoa está sujeita a responder por uma pena ou não. São eles o conhecimento da ilicitude, o conhecimento da existência do crime e a terceira é a exigibilidade de comportamento. O professor Ângelo Roberto Ilha, ele escreveu um artigo falando sobre a relação do direito com o experimento de Benjamin B, que foi falado no começo do vídeo, em que o nosso cérebro, ele age antes da gente perceber que tem que agir. O professor Ângelo, ele explica como seria o direito se deixássemos de acreditar em livre-arbítrio. Então, um exemplo. Se eu vou lá, eu compro um carro, eu tenho que assinar um contrato de pagamento. Se eu não pagar o carro, o banco tira o carro de mim e pronto. Mas com a ideia de que o livre-arbítrio não existe e que a gente não tem opção, pense como se a pessoa não tivesse opção de deliberar se eu tenho ou não condições de assumir responsabilidade e de me comprometer a fazer alguma coisa. Então, isso acabaria totalmente com o direito civil. Finalizando a explicação do professor Ângelo, com 3 respostas. A primeira é que o direito ele vai acabar se não houver livre-arbítrio. O segundo, na dúvida, é melhor deixar tudo do jeito que está. E terceiro, o mundo real mostra que as pessoas optam por agir de uma forma ou de outra. São um pouco despropositadas e desconfiguradas. Assim, pensando como Sapolsky, percebemos que o professor Ângelo Roberto Ilha ele foi influenciado pelos livros de direito e pelo seu trabalho, pelas aplicações de leis nos tribunais. Ele não tinha outra forma para pensar, não tinha escolha para pensar diferente do que foi dito. Sapolsky diz que as coisas podem ser radicalmente diferentes. Ele diz que o crime ele deve ser tratado como se trata uma doença contagiosa, como a peste negra, a Covid e outras epidemias. Ela nos mostrou que uma pessoa infectada, ela se torna um risco para a sociedade, por isso ela é isolada das pessoas. Isso pode funcionar com criminosos também. Assassinos, psicopatas e pedófilos, eles devem ser separados da sociedade, mas sem serem punidos. Sapolsky ele adiciona que se a sociedade chegasse a um ponto, as pessoas não estariam excluindo e mantendo distância dos criminosos. A sociedade aceitaria esses criminosos como pessoas que, por certos problemas, fez com que elas fossem impedidas de realizar certas coisas. O segundo fator é a questão do pré-crime. Se todos entendessem o que forma uma pessoa criminosa, a sociedade agiria antes para que a pessoa não cometesse um crime. Se todos entendessem o que leva o outro a cometer um crime, como que aconteceu antes, a sociedade pode evitar que esse crime aconteça. Sapolsky diz que para que haja uma contenção preventiva como a citada, as pessoas teriam de entender que pessoas ruins são produto de circunstâncias ruins. O terceiro ponto levantado por Sapolsky é que os criminosos que sofrem com algum tipo de restrição, eles devem ser recompensados por isso. Dessa forma, pessoas que precisam ser presas, elas devem ficar em lugares que compensem a falta de liberdade, como em um parque de diversões, um resort 5 estrelas. Mas dessa forma, as pessoas não vão cometer mais crimes para ficar de boas na lagoa, só num hotel 5 estrelas. Por incrível que pareça, na Noruega, os prisioneiros têm celas confortáveis, com TV e computador, eles podem se locomover para diversos locais, eles têm acesso à cozinha, estúdios de música, as prisões são arborizadas, com quadros nas paredes, os prisioneiros vão para a praia no verão e esquiam no inverno. E o crime na Noruega não teve nenhum aumento. Os custos de um prisioneiro são muito altos, mas a população de criminosos é muito baixa. Porque as pessoas, elas são integradas à sociedade mais facilmente. No final das contas, o sistema 5 estrelas sai mais barato do que um sistema americano. Agora, por fim, mas não menos importante,
Voltamos ao caso que abriu o vídeo, da mulher epilética que assumiu o risco de dirigir e matou 2 crianças. Já entendemos que ela não tem culpa das convulsões, ela não escolheu ter essa doença. E ela escolheu dirigir, pois estava obedecendo os estímulos, que não davam opção de escolha. Ela não tinha como escolher nada, assim como nós não podemos escolher. Ela não teve culpa nem de ter dirigido, nem por ter tido uma convulsão.